Bom dia! 27 de outubro de 2024, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Esse, o 82º vídeo. 82 vídeos até agora sobre este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está na capa, na contracapa. Entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Este livro aqui contém 10 capítulos e não chegamos ainda sequer ao primeiro capítulo. Estamos ainda no prefácio e nas últimas páginas do prefácio, páginas 30 e 31. Este livro, portanto, contém 10 capítulos. Nas páginas 30 e 31, que são as últimas do prefácio, o Richard Dawkins faz ali vários agradecimentos, agradecendo a muitas pessoas que o ajudaram na criação do livro. E na página 30, ele cita aí, ele faz uma referência, uma menção ao documentário que ele fez e que foi publicado ou foi veiculado por uma emissora britânica. O Dawkins mora em Oxford, no Reino Unido. E ele fez esse documentário no mesmo ano em que lançou o livro Deus, um delírio. O documentário está à disposição de qualquer pessoa no YouTube. Você olha para cá abaixo e vê aí o link, documentário de Richard Dawkins. Você clica no documentário e vai assistir a ele por completo. Duração de 90 minutos no YouTube. Pois bem, já que o Richard Dawkins diz na página 30 do livro que muitas coisas que estão no livro estão no documentário e que muitas coisas que estão no documentário estão no livro, já que ele faz essa afirmação, então estou aqui analisando vários trechos do documentário dele e vou trazer mais um agora aqui para o quadro. Entendeu? Então estou analisando algumas falas do Richard Dawkins ditas por ele próprio no documentário que está aí no YouTube. Então, depois de assistir ao vídeo aqui, clique aí abaixo no documentário de Richard Dawkins. Assista por completo a esse documentário. Então, estou analisando aqui alguns trechos. Certinho? Muito bem. E aproveitando a ocasião, como eu fiz no último vídeo, domingo passado, não é? Eu trouxe aqui o livro do cristão Rodrigo Silva. E aqui o livro Maria Madalena, A Verdadeira História. Um livro de Rodrigo Silva, publicado agora neste ano, 2024. Aqui está, Maria Madalena. Então vou trazer aqui novamente um trecho dele, e para fazer uma comparação com o que afirma o Richard Dawkins. É muito importante a gente comparar as coisas, não é? É muito importante a gente descobrir coisas, não é isso? E fazendo comparação. Então aqui o livro Deus, um delírio, do Richard Dawkins. E aqui o livro de Rodrigo Silva, que é um cristão. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma fantasia religiosa cristã criada nos Estados Unidos da América do Norte. Então aqui uma afirmação de um ateu e aqui uma afirmação de um cristão. Então é bom a gente comparar as coisas, não é, gente? Para que a gente chegue à verdade. Então vamos trazer aqui novamente mais um trecho do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva é cristão, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ele é teólogo, né, e escritor. Muito bem. Então vamos tratar aqui novamente da ressurreição de Jesus.
Veja bem, ressurreição. Ressurreição. A pessoa morre e volta a viver. Isso aí só existe em livros religiosos, em livros literários de ficção e em filmes de Hollywood. Entendeu? Então, ressurreição é uma criação do homem que aparece facilmente, com frequência, em livros religiosos, em livros de terror, em filmes de terror. Ressurreição. Entendeu? Vejamos aqui na Bíblia, lá no cristianismo, Novo Testamento, que Jesus ressuscitou. Os cristãos dizem, isso é uma ilusão, é uma criação do homem. Jesus, na Bíblia, não foi o primeiro a ressuscitar e nem foi o último, porque ressurreição, repito, é uma criação humana, um recurso linguístico e com cunho principalmente teológico, entendeu? Então, no planeta Terra, grave bem o que digo, no planeta Terra, jamais um ser humano qualquer ressuscitou, jamais um ser humano qualquer morreu e voltou a viver, voltou a ganhar vida. Isso aí é ressurreição, pois isso aí é um recurso literário. Muitos escritores criam isso aí, ressurreição. E a Bíblia, como é um livro de cunho profundamente religioso, teológico, a Bíblia está repleta de ressurreições. Porque, repito, é um recurso de escritores. Eles inventam a ressurreição, entendeu? Então aqui é o que eu sempre digo, grave bem. Jamais no planeta Terra alguém morreu, morte cerebral, e voltou a viver. Jamais, entendeu? É um recurso linguístico muito comum em escritores. Daí a ressurreição de Jesus no Novo Testamento, um recurso dos escritores cristãos. Como exemplo aqui, trago um brasileiro. Veja aqui o livro Machado de Assis. Machado de Assis. E aqui, para mim, o melhor romance de Machado de Assis. Chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas. Veja bem, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui, Brás Cubas, um personagem, não é? Nunca existiu Brás Cubas, entendeu? É uma criação de Machado de Assis, que foi o maior escritor da língua portuguesa e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então aqui o romance, veja bem o título, Memórias Póstumas, veja bem, póstumas, ou seja, memórias depois da morte, veja bem, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então aqui é uma criação de Machado de Assis. Nunca existiu o personagem, a pessoa chamada Brás Cubas, mas ela existe, ela ganha vida aqui dentro. Aqui dentro do livro, ela ganha vida. Entendeu? Brás Cubas. E Memórias Póstumas, o que é isso aqui? É uma criação do Machado de Assis. Uma pessoa aqui, ressurreição. Uma pessoa aqui, neste livro, nesta fantasia, uma pessoa chamada Brás Cubas, entenda bem, morreu em consequência de uma pneumonia, morreu em sua chácara. Tudo isso é fantasia do Machado de Assis. Nunca existiu um cidadão chamado Brás Cubas, e ele não morreu em consequência de pneumonia, não morreu em sua chácara. Isso aqui é uma criação de Machado de Assis. Da mesma forma, a ressurreição de Jesus no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Criação de escritores cristãos, entendeu? Então aqui, veja, Memórias Póstumas. O Brás Cubas aqui, ele morreu, voltou a viver, um defunto, e ele aqui trazendo as memórias dele, desde a infância até a morte dele. Ou seja, aqui é um defunto autor,
Brás Cubas morreu, ressuscitou, voltou a viver e escreveu aqui suas memórias. Viu aí? Então o nome aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso aqui é uma criação de Machado de Assis. Entendeu? Da mesma forma, Jesus, a ressurreição de Jesus, que está nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Jesus ressuscitou ali. Isso é criação dos escritores cristãos. Da mesma forma, Brás Cubas ressuscitou aqui e passou a narrar a vida dele desde a infância. Aqui, um defunto autor. Entendeu, gente? Então, explicado isso aí sobre ressurreição, vamos agora aqui ao quadro. Vamos lá. Muito bem. Então vamos começar aí acima, à esquerda. Veja a letra A. Temos aí o documentário, não é? E aí, em inglês, a pergunta Root of a Will? Root of a Will? Em português, raiz de todo mal? Eis a pergunta. O Richard Dawkins, sempre digo aqui, ele foi contra o título aí. Ele diz no livro Deus um Delírio que a religião não é a raiz de todos os males, de todo o mal, entendeu? Ele diz que a religião não é a raiz de todo o mal. Só que quem escolhe o título é a emissora de televisão. Ela escolheu o título e colocou isso aí. Esse documentário que está no YouTube e que você verá depois desse vídeo tem a duração de 90 minutos. Ele foi criado em janeiro de 2006, no mesmo ano em que foi lançado o livro Deus um Delírio. Entenda bem. E esse documentário, ele foi escrito por Richard Dawkins e também apresentado por Richard Dawkins. Ele aparece lá no vídeo a cada segundo. Muito bem. Vejamos a letra B de bola. No tempo de 1h12, estou trazendo isso aqui em alguns vídeos, o mesmo texto. Então, a partir de 1h12, veja lá no documentário. O Richard Dawkins diz o que está aqui no quadro. Ele diz assim: os textos sagrados têm origens incertas e se contradizem internamente. Então veja, ele está se referindo, veja abaixo aí na letra B de bola, ele está se referindo à Bíblia, textos sagrados, a Bíblia. E ele diz aí duas coisas, que os autores bíblicos são autores incertos, ninguém sabe o nome deles. E ele diz também que a Bíblia está repleta de contradições. Pessoas honestas que estudam a Bíblia com seriedade, a fundo, sabem que a Bíblia realmente está repleta de autores incertos. Ninguém sabe quem escreveu, por exemplo, Gênesis. Ninguém sabe quem escreveu Êxodo. Ninguém sabe quem escreveu o Evangelho segundo Mateus. Ninguém sabe quem escreveu Ruth. Ninguém sabe quem escreveu Salmos, Provérbios, etc. Ninguém sabe. E ele diz também que a Bíblia está repleta de contradições. E as contradições na Bíblia são também do conhecimento de pessoas estudadas na Bíblia, pessoas sérias, entendeu? Então a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de autores incertos, sem nome, ninguém sabe quem é, e também repleta a Bíblia de contradições, entendeu? Uma passagem bíblica diz uma coisa aqui e lá na frente diz coisa diferente e contrária. Chama-se contradição. E isso acontece por quê? Porque a Bíblia não foi escrita por uma pessoa só. A Bíblia foi escrita por várias pessoas. E pessoas têm pontos de vista diferentes, entendeu? Então, uma passagem bíblica diz uma coisa aqui
E lá na frente, outro escritor diz coisa diferente e contraditória. É por isso que existem contradições na Bíblia. Muito bem, vejamos agora a letra C. Rodrigo Silva, ele é um cristão, escritor cristão, ele é um evangélico, não é? Cristão. Ele é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma ilusão cristã criada nos Estados Unidos da América do Norte. Então, nesse livro do Rodrigo Silva, que é um livro bom, o livro Maria Madalena, A Verdadeira História. Nesse livro aqui, na página 26, ele escreve o seguinte, ele diz assim, nos evangelhos de Marcos e de João, ela é a primeira a ver o Senhor ressurreto e a conversar com ele. Então você vê aí que o Rodrigo Silva, que é cristão teólogo, ele diz duas coisas aí referentes a Maria Madalena. Maria Madalena, grave bem, um personagem lendário e não histórico. Não existe na história a pessoa Maria Madalena, com aquelas características do Novo Testamento. Maria Madalena só ganha vida nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Somente ganha vida ali, porque ali são relatos, muitos relatos lendários. Então Maria Madalena não existe na história, não existe fora dos evangelhos, entendeu? Ela só existe no mundo dos evangelhos, porque aquilo ali são criações humanas. Então, o Rodrigo Silva, ele diz duas coisas aí sobre Maria Madalena e ele cita aí 2 evangelhos, Marcos e João. Ele diz, o Rodrigo Silva, que a Maria Madalena, veja abaixo aí, a primeira coisa que ele diz, que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Vimos isso aí no vídeo anterior. E ele diz também que Maria Madalena foi a primeira pessoa a conversar com Jesus. Tudo isso aí é criação de um escritor cristão. E isso aí, lendas, e não um fato que aconteceu realmente. E o que ele diz aí, você tem que analisar se isso aí é verdade ou não. Já analisamos lá a primeira parte aí, quando ele diz que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, ou seja, depois da ressurreição de Jesus. Foi a primeira pessoa a ver Jesus, diz ele. Então vamos aí ao centro, agora no quadro a letra D de dado. Vimos isso aí no vídeo anterior, porque ele diz, Rodrigo Silva, que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. E a gente analisou isso aí no vídeo anterior e você ficou sabendo que o que ele diz aí você tem que analisar, porque não é assim como ele diz, entendeu? E aí nós vimos, veja aí no centro, letra D, veja aí os evangelhos na ordem lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vimos isso aí no vídeo anterior, 81. Pois bem, e em relação a essa afirmação dele, do Rodrigo Silva, de que a Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, você tem que analisar cada evangelho, entendeu? A ressurreição de Jesus está nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos últimos capítulos, você pega o livro de Mateus, no último capítulo de Mateus, a ressurreição de Jesus. No último capítulo de Marcos, também a ressurreição de Jesus. No último capítulo de Lucas, também a ressurreição de Jesus. E no último capítulo de João, também a ressurreição de Jesus. E você, comparando uma com as outras, você verá as diferenças, as contradições, as discrepâncias. Porque os escritores cristãos aí não estavam querendo mostrar um fato ocorrido, mas não. Eles criaram isso aí, os escritores cristãos, eles criaram isso aí é um texto teológico, nem filosófico é um texto teológico, religioso.
Eles criaram isso aí para mostrar ao povo daquela época que Jesus era o Filho de Deus, entendeu? Então eles queriam mostrar essa fantasia aí. Então eles não estavam narrando um fato ocorrido, mas querendo mostrar que Jesus tinha poderes e que Jesus ressuscitou. É isso aí. É apenas um texto teológico de cunho religioso. Muito bem. Então aí você vê as diferenças, né? Contradições e discrepâncias. Então veja no quadro acima. Isso aí foi visto no vídeo anterior, hein, gente? Mateus. Mateus diz que Maria Madalena e outra mulher, e não apenas Maria Madalena, foram as primeiras mulheres a verem Jesus depois da ressurreição. Então Mateus diz que Jesus apareceu para duas mulheres e não para apenas uma, Maria Madalena. Havia outra Maria ali, não certa. Então, duas mulheres ali em Mateus, a Maria Madalena e a outra Maria, que ninguém sabe que outra Maria foi essa, criada pelo escritor cristão. Entendeu? Então, em Mateus, sim. Em Mateus, Maria Madalena e outra Maria, as duas, foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado. Sim. E em Marcos, no Evangelho de Marcos, veja lá, não. No Evangelho de Marcos, Jesus não apareceu para mulher alguma lá no sepulcro, entendeu? Olha a diferença. No Evangelho de Marcos. E aí veja no centro aí, Mateus, Jesus aparece para duas mulheres. Já em Marcos, Jesus ali, veja bem, em Marcos aí, ó, 3 mulheres estavam lá no túmulo de Jesus, no sepulcro, entendeu? 3 mulheres, e não apenas 2, como diz Mateus. Então, em Marcos, 3 mulheres. Maria Madalena, outra Maria chamada mãe de Tiago, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e outra mulher chamada Salomé. Então, no Evangelho de Marcos, 3 mulheres apareceram lá no sepulcro de Jesus. E nenhuma delas, viu Jesus. Elas não viram Jesus. Viu aí? E o Rodrigo Silva diz que Maria Madalena, nos evangelhos de Marcos e de João, Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Ele diz. Marcos diz que não. Entendeu? E aí eu expliquei. Veja aí no centro. Quando você pega o evangelho de Marcos, o último capítulo é sobre a ressurreição de Jesus. É o capítulo 16. E terminava no versículo número 8. Então, o Evangelho de Marcos, trazendo a ressurreição de Jesus, começa ali no capítulo 16, terminava no versículo número 8. E veja aí no centro. No versículo número 8, as 3 mulheres não viram Jesus. Entendeu? Não viram Jesus. As 3 mulheres ficaram caladas. Não falaram para ninguém sobre a ressurreição de Jesus. Elas não viram Jesus. Entendeu? É por isso que Marcos diz aí. E o que aconteceu? Muitos anos depois, veja no centro, foram criados os versículos 9 a 20 para complementar a ressurreição aí de Jesus, entendeu? E aí, no versículo número 9, alguém criou aí essa parte, Jesus aparecendo primeiramente a Maria Madalena, em Marcos. Só que isso aí foi criado depois. E quando alguém colocou isso aí no versículo 9, que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, que foi mais uma invenção de outro escritor, ele colocou isso aí e entrou em contradição com o próprio versículo número 8. Porque no versículo número 8, diz ali que as 3 mulheres não viram Jesus. E Maria Madalena era uma delas. Não viram Jesus. E aí terminava. Aí depois criaram o versículo 9, colocando que Jesus apareceu
primeiro a Maria Madalena. Viu aí a contradição? Maria Madalena, no versículo 8 de Marcos, Maria Madalena não viu Jesus. E aí criaram o versículo 9 dizendo que ela viu Jesus. Olha aí, que Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Viu aí a contradição? Muito bem. E em Lucas, veja no centro ainda, em Lucas, o que é que Lucas diz? Será que Lucas diz, como o Rodrigo Silva escreve em seu livro? Veja que o Rodrigo Silva disse que Maria Madalena, no evangelho aí de Marcos e de João, Maria Madalena é a primeira a ver o Senhor ressuscitado. E no evangelho de Lucas, será que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus? Claro que não. Claro que não. No evangelho de Lucas, veja aí, no centro, várias mulheres, e não apenas duas, e não apenas três, várias mulheres compareceram ao sepulcro de Jesus. No evangelho de Lucas, várias mulheres. E o importante, nenhuma delas, veja no centro, nenhuma dessas mulheres que foram ao túmulo de Jesus no evangelho de Lucas, nenhuma delas viu Jesus. Entendeu? Nenhuma delas viu Jesus. Eu coloquei ali viram. Desculpe aí o erro. Nenhuma delas viu Jesus. Entendeu? Nenhuma delas. No evangelho de Lucas. E no evangelho de Lucas, ao contrário do que dizem os cristãos, no evangelho de Lucas, Jesus apareceu primeiramente, a dois machos, a dois homens. Viu aí? Contra a propaganda dos cristãos, que dizem que as mulheres foram as primeiras a aparecerem diante de Jesus ressurreto. Lucas diz que não, que Jesus apareceu primeiramente a dois homens, dois machos. E no Evangelho de João, sim, no Evangelho de João, a Maria Madalena foi, sim, a primeira pessoa a ver Jesus. Entendeu? Então você vê facilmente que as contradições estão aí, não é? Agora vamos para a letra E, ainda no centro, para que você entenda. Vamos lá. Veja o quadro aí, no centro, né? Mateus e João. Por que apenas Mateus e João? É porque olhando acima, veja acima. Veja lá, em Mateus, duas mulheres viram Jesus. Em Marcos, não. Em Lucas, não. E em João, sim, apenas uma mulher, Maria Madalena. Então veja, então ali acima viram Jesus em Mateus e João. Então é por isso que eu estou trazendo para cá, para a letra E, Mateus e João, porque aí as mulheres viram Jesus, não é isso? Jesus ressuscitado na lenda, né? Muito bem. Então Mateus, sim, duas mulheres. E em João, apenas uma mulher, Maria Madalena. E em Mateus, duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que não é identificada. Agora vamos aqui a outra passagem do Rodrigo Silva. Ele diz que a primeira pessoa a conversar com Jesus foi Maria Madalena. Será que isso é verdade? Né? Estamos vendo que não, não é? Mas vamos pegar aqui a conversa agora das mulheres aí com Jesus. E tudo diferente. E por que tudo diferente? Repito, os escritores cristãos que escreveram Mateus e João, pessoas diferentes, eles aí não estavam reproduzindo, eles não estavam narrando um fato ocorrido, que Jesus realmente ressuscitou. Não. Isso aí é um texto teológico. Teologia, nem filosofia é. Teologia, isso é religião. Eles escreveram esses textos aí com o objetivo não de reproduzir um fato que aconteceu realmente, um fato ocorrido, não é? Não. Eles estavam escrevendo aí para dizerem àquelas pessoas da época, século I, que Jesus tinha poderes, que Jesus ressuscitou, era o Filho de Deus. Entendeu? Isso é um texto teológico.
uma criação de escritores, não é uma narração sobre um fato ocorrido. Não. É por isso que existem as diferenças. Os escritores, eles escreviam com liberdade. É por isso que um relato é diferente do outro. É por isso que um relato entra em contradição com o outro. Isso é do conhecimento de qualquer pessoa honesta que estuda a Bíblia com seriedade. Entendeu? Os fiéis cristãos que frequentam igrejas cristãs são enganados por pastores e padres. São enganados porque eles não conhecem a história, não estudam a profundidade na Bíblia, como estamos fazendo aqui. Entendeu? Então veja, a conversa com Jesus, vamos lá. O Rodrigo Silva, que é um teólogo cristão, que defende a Bíblia, ele diz que a primeira pessoa a conversar com Jesus foi Maria Madalena. Será que isso é verdade? Estamos vendo que não. E vamos mostrar a conversa em si, como é uma criação de escritores. Então vamos lá. Maria Madalena conversa com Jesus, veja bem, em Mateus e João, letra E, sim, sim. Agora veja como as conversas são diferentes, porque é do bel prazer de cada escritor. Então vamos lá, em Mateus aí, peguemos o que Jesus conversou ali com as duas mulheres, e em João apenas com uma, Maria Madalena. Muito bem, então vamos lá, em Mateus, a conversa de Jesus com as mulheres está em Mateus, capítulo 28, versículos 9 e 10. Veja aí o que Jesus disse às duas mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria. Veja aí, vamos lá. Está escrito assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas. Delas quem? Das duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, não identificada. Então Jesus, ressuscitado na lenda, Jesus, veja aí, ele disse o quê? Olha aí, abaixo, no centro. E eis que Jesus veio ao encontro da Maria Madalena e da outra Maria e disse, Jesus disse, ó, salve. Jesus disse isso aí, salve. Então ele saiu do túmulo na fantasia cristã, na lenda cristã, Jesus ressuscitou, saiu do túmulo, entendeu? E ele viu duas mulheres ali em Mateus, a Maria Madalena e a outra Maria. E Jesus disse assim, salve para as duas, entendeu? E continua aí, veja, e elas, veja abaixo no centro, e elas, a Maria Madalena e a outra Maria, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, de novo, Jesus disse, veja agora acima à direita, Jesus disse assim, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então veja a conversa de Jesus. Aí em Mateus, as mulheres não conversam com Jesus. Veja bem, é só Jesus que fala. Então ele diz, a primeira coisa, salve. E depois ele diz assim para as duas mulheres, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então veja, em Mateus, na lenda criada pelo escritor cristão, em Mateus ele colocou Jesus dizendo salve, e também Jesus dizendo que as mulheres, as duas, não tivessem medo e que elas, as duas, fossem avisar aos discípulos que se dirigissem a Galileia, porque lá na Galileia Jesus ia aparecer para eles. Veja a lenda como é ingênua. Então veja, em Jesus ou em Mateus, Jesus diz apenas salve. E depois ele diz, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Entendeu, gente? Então, é Jesus falando aí. Em Mateus, ele apenas fala, Jesus. As mulheres ficam caladas, nada dizem.
Entendeu? Agora vamos para o Evangelho de João, que mostra também Jesus conversando no Evangelho de João. E tudo diferente e contraditório. Viu aí? Então vamos lá, para que você entenda. Evangelho de João. Jesus conversando com Maria Madalena apenas. Uma mulher, apenas no túmulo de Jesus. Já em Mateus, 2 mulheres. E aí, em João, Maria Madalena realmente conversa com Jesus. Em Mateus, não. Ela fica calada. Então vamos aí. Em João, capítulo 20, versículos 15 a 17. Veja o que Jesus diz aí e veja o que Jesus diz em Mateus. Tudo diferente e contraditório. Veja lá. Vamos lá. Então, veja. Versículos 15 a 17. Está escrito assim. Perguntou-lhe Jesus, ou seja, Jesus perguntou a Maria Madalena. Somente ela estava lá, no sepulcro. E aí Jesus, ressuscitado, apareceu a ela. E Jesus perguntou, veja aí, olha a pergunta. Mulher, por que choras? A quem procuras? Veja como a pergunta é boba, não é? O cristão que escreveu isso aí, muito ingênuo. Veja a pergunta. Mulher, para Maria Madalena, Mulher, por que choras? Ora, se a Maria Madalena estava lá, só ela, no sepulcro, ela foi lá, uma doida, foi lá no sepulcro para ver um cadáver e não viu. Então, se ela foi lá e ela estava chorando, é porque ela estava no sepulcro. Ela estava chorando porque Jesus havia morrido. Estava sepultado ali. Viu aí? Uma pergunta é boba. E aí vem Jesus perguntando de novo, a quem procuras? Ora, ela estava ali para visitar, levar uns aromas para colocar no cadáver. Então, a quem procuras? É óbvio que ela estava ali à procura do corpo de Jesus. Veja como a pergunta é ingênua. E isso aí não existia em Mateus. Viu aí? Então, veja, em João, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E aí diz, ela, ou seja, a Maria Madalena, veja agora mais uma inocência do relato, criado por um escritor, por um cristão. Ela, veja aí, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Veja aí a inocência do texto. Jesus ressuscitado, veja aí, estava lá fora do túmulo, ele saiu do túmulo, na lenda bíblica, e estava diante de Maria Madalena. E aí o texto é tão ingênuo que Jesus perguntou a ela, mulher, por que choras? A quem procuras? Jesus perguntando. E mesmo assim, ela não sabia que estava diante de Jesus. Você está rindo aí e atrapalha a minha explicação aqui. Eu sempre peço que você não ria durante aqui a feitura do vídeo, porque isso atrapalha minha explicação aqui. Eu perco minha concentração. Você fica rindo aí. Então veja, Maria Madalena, segundo João, diferente de Mateus, Maria Madalena estava diante de Jesus, mas não sabia que estava diante de Jesus. Ela ouviu Jesus perguntando a ela, mulher, por que choras? A quem procuras? E mesmo assim, ela não conseguiu saber que estava diante de Jesus. Ela pensava que estava diante de um jardineiro que cuidava das sepulturas, lá dos jazigos. Entendeu? Veja a inocência do texto. Maria Madalena ouviu Jesus perguntando a ela, por que choras? A quem procuras? Ela ouviu a voz de Jesus e mesmo assim não pensou que estava diante de Jesus. Pensou que estava diante do jardineiro, diante de uma pessoa. Veja aí. Aí ela disse para o jardineiro o seguinte, olha, se você tirou o corpo de Jesus do sepulcro, você escondeu esse corpo em algum lugar. Então, me dê esse corpo, que eu vou levar esse cadáver. Entendeu? Ela disse para a pessoa, para Jesus, mas pensando que era o jardineiro.
Entendeu? Você está rindo de novo, não é? Aí é brincadeira. Vou parar de fazer vídeos. Vou parar. Não dá. Veja a inocência do texto. Entendeu? O jardineiro só aparece em João. Não aparece em Mateus. Viu aí? Não aparece em Lucas. Viu aí? Não aparece em Marcos. Só em João que criou isso aí, ó, o jardineiro. Porque, repito, quem escreveu isso aí, um cristão, não estava narrando um fato que aconteceu mesmo aí. Não. Ele estava apenas aí mostrando um texto de que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus ressuscitou. É um texto teológico. Nada tem a ver com filosofia. Nada tem a ver com um fato ocorrido, entendeu? Eles queriam mostrar que Jesus ressuscitou, tinha poderes. Entendeu? Então veja, aí continua. Aí disse-lhe Jesus. Jesus, depois de ouvir Maria, perguntando, né, como se fosse um jardineiro, Jesus disse, ó, Maria. Jesus falou, ó, Maria. Só aí, ela, a Maria, é que reconheceu que estava diante de Jesus. Viu aí? Então Jesus fez a pergunta a Maria, por que choras, a quem procuras? A voz dele. E ela mesmo assim percebeu que não estava diante de Jesus, que estava diante de outra pessoa, jardineiro. Viu aí a brincadeira? Viu aí a inocência? Aí quando Jesus disse Maria, aí ela ficou percebendo que estava diante de Jesus. Então veja, disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, veja aí, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. E aí Jesus continuou falando, olha aí. Recomendou-lhe Jesus, e Jesus disse novamente para a Maria. E o que é que ele diz aí em João? Ele diz assim, não me detenhas, porque não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Viu aí a diferença? O que Jesus diz aí em João nada tem a ver com o que ele diz em Mateus. Em Mateus ele diz apenas, salve, e depois ele diz, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Viu aí? O que Jesus diz em Mateus não é o que ele diz em João. Viu aí, gente? É porque isso aí é criação de evangelistas, entendeu? De cristãos. Eles não estavam reproduzindo um fato ocorrido. Isso é texto teológico, é texto religioso. Eles queriam apenas dizer que Jesus ressuscitou, apenas isso, nessa fantasia cristã. E veja aí, Jesus dizendo que em Mateus ele diz que as mulheres procurassem os discípulos e dissessem aos discípulos que eles fossem para a Galileia, porque lá Jesus ia aparecer para eles. E em João, nada disso. Jesus disse em João, veja, ele perguntou primeiro por que ela chorava, por a quem ela procurava, aí depois Jesus disse Maria, e depois Jesus disse assim, que ela não ficasse, que ela não o impedisse de subir para o céu, porque Jesus ia subir para o céu, entendeu? Então Jesus diz aí que ela fosse falar com os discípulos e dissessem apenas isso, que ele, Jesus, estava subindo para o céu para se encontrar com o Pai dele, Deus. Você entendeu? Em Mateus, Jesus diz uma coisa, em João diz coisa diferente, nada a ver. Viu aí, gente? E para terminar o vídeo, veja aí, de forma bem clara, algumas contradições aí entre Mateus e João. Viu aí? Algumas discrepâncias. Veja aí, abaixo à direita. Em Mateus, Jesus fala para duas mulheres. Veja bem. Já em João, Jesus fala para apenas uma mulher, Maria Madalena. Veja as diferenças. A outra, em Mateus, veja abaixo à direita. As duas mulheres em Mateus não falam, só ouvem. Já em João, Maria Madalena, que está sozinha, fala. Viu aí as diferenças? Em Mateus,
Jesus fala pouco em Mateus, veja aí. Já em João, Jesus fala muito, fala demais. Em Mateus, Jesus diz algo, diz uma coisa. E em João, Jesus diz algo totalmente diferente, que nada tem a ver com Mateus. Você entendeu como é fácil encontrar essas contradições, essas discrepâncias na Bíblia? E a última aí, e há mais ainda, estou apenas resumindo. Em Mateus, a Maria Madalena, no Evangelho de Mateus, a Maria Madalena, ela reconhece Jesus. Ela está diante de Jesus ali, entendeu? A Maria Madalena, em Mateus, ela está diante de Jesus e reconhece que está diante de Jesus. Já em João, totalmente diferente e contraditório. No Evangelho de João, Maria Madalena, ela não reconhece Jesus. Ela está diante de um homem, que é Jesus, na lenda, só que ela pensa que está diante de um jardineiro que cuidava do sepulcro. Ela pensou que estava diante do jardineiro. Ela ouviu a voz de Jesus. Ouviu. Mesmo assim, ela não sabia que estava diante de Jesus. Em João. Viu aí? Tudo diferente. E até mesmo uma ingenuidade. Você ouvir uma pessoa e não reconhecer que está diante da pessoa. Pela voz, a gente reconhece as pessoas. Não é isso, gente? Não é isso? Pela voz. A gente reconhece as pessoas. E ela não reconheceu que estava diante de Jesus. Viu aí as diferenças e contradições? Isso aí ocorre por quê, gente? É o que eu digo. Estudiosos sérios da Bíblia, pessoas que estudam a Bíblia com seriedade, e eu me incluo nisso aí, pessoas que estudam a Bíblia com seriedade, sabem que as contradições são presentes de Gênesis ao Apocalipse. São pessoas honestas, pessoas que não querem enganar alguém, entendeu? É fácil mostrar isso aí, certinho, gente? Então, veja, tudo explicadinho aí, não é? O Rodrigo Silva diz que nos evangelhos de Marcos e de João, ela é a primeira, Maria Madalena, é a primeira a ver o Senhor ressurreto e a conversar com ele. Isso aí não tem fundamento, como mostrei aqui de forma clara, não é, gente? Então, para terminar o vídeo, é o que eu digo. Olha, ninguém no planeta Terra morreu e voltou a viver, ressuscitou. Ninguém. Quando você pegar um texto em que alguém ressuscita, morre e volta a viver, quando você pegar um texto assim, ele vai ser um texto religioso, vai ser um texto de terror ou de filmes de Hollywood. Entendeu? No mundo literário, da literatura, pessoas ressuscitam, porque isso é uma criação dos escritores. E eu mostrei o exemplo aqui com o nosso escritor querido, Machado de Assis. O livro dele, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nesse livro, quem escreve a história é o próprio defunto. Um defunto, o Brás Cubas, morreu. Ele morreu por causa de uma pneumonia. Ele morava em uma chácara no Rio de Janeiro. Morreu. E ele morreu e ressuscitou. E ele escreveu a vida dele, as memórias dele. É por isso que o nome é Memórias Póstumas, depois da morte. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso aí é uma criação de Machado de Assis. Nunca existiu uma pessoa chamada Brás Cubas. Essa pessoa não morreu e muito menos ressuscitou e escreveu o livro, as memórias dele. Isso é uma criação do Machado de Assis. Entendeu? Da mesma forma, em relação a Jesus nos evangelhos. Jesus nunca ressuscitou. Jesus algum ressuscitou e mora no céu hoje. Não, Jesus algum ressuscitou. Na Bíblia, na literatura bíblica, a ressurreição era comum. Eles gostavam disso aí. E a ressurreição de Jesus foi buscada nos relatos do Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então ali você vê pessoas no Velho Testamento, pessoas ressuscitando, porque aquilo é uma criação de escritores. E aí eles pegaram e colocaram também em Jesus.
Jesus ressuscitando. Então Jesus, na Bíblia, não foi a primeira pessoa, a primeira, a ressuscitar. Não foi. E também não foi a última pessoa a ressuscitar na Bíblia. Você vê na Bíblia várias ressurreições, porque isso faz parte da literatura bíblica. Entendeu, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.